nós vamos trazer agora um assunto da maior importância. O repórter Mauro Andrade visitou uma propriedade no Paraná. Lá ele conheceu um sistema sustentável e viável de produção. A fazenda deixou a atividade convencional de plantio de grãos para adotar o modelo chamado agricultura regenerativa. Dá uma olhada. Essa paisagem florestal que nós estamos vendo ao fundo, 7 anos atrás, era uma lavoura de soja convencional. O responsável pela transformação é Eduardo Carriça, que adota os conceitos e os princípios da agricultura regenerativa. A ideia deu tão certo que o Eduardo está ampliando a agricultura regenerativa na fazenda. Vamos conhecer um pouco mais desse tema. Eduardo, satisfação conversar com você. Conta um pouquinho do teu processo aqui e principalmente como é que você começou a implantação da agricultura regenerativa. Bom, essa fazenda é uma fazenda que ela era de produção de grãos, é a fazenda do meu sogro e da família da minha esposa, e a gente vem trabalhando nela com os processos da agricultura regenerativa desde 2016. A gente fez uma pequena área de 2,5 hectares, onde a gente aprendeu a trabalhar nessa área, entendendo os processos, entendendo os conceitos, os princípios. E depois disso a gente começou a expandir a área, levando para esses sistemas de maior escala. Então hoje o que a gente está vendo aqui é um sistema de maior escala com foco em café, abacate e madeira. Por exemplo, o café na linha está parecido com um espaçamento convencional, está a cada 80 centímetros. Porém, entre linhas aqui a gente está trabalhando com 4 metros. Por quê, Mauro? Eu estou perdendo uma linha de café no meio. Só que eu estou ganhando insumo aqui. Por quê? Minha produção de insumo está na entrelinha do café. Então esse capim que eu planto aqui, que é o capim mombaça, que está com 1 mês só que a gente cortou, e já está no ponto de corte de novo, cada vez que eu passo a roçadeira, corto ele, jogo ele na saia do café, ele é o meu adubo. Então eu não trago adubo de fora para o café, porque eu produzo o meu adubo aqui no meio. Então eu estou produzindo menos café por área? Tô. Só que eu não estou gastando com adubo e em compensação eu também produzo abacate na mesma área. Pô, então eu estou produzindo abacate, mas o abacate é menos do que o convencional? Só que eu tenho o abacate e o café. E ainda eu trabalho com o eucalipto em cima, ainda estou trabalhando com a banana embaixo. Então com 2 anos essa área já começa a me retornar com a venda da banana. Com 3 anos ela começa a me retornar com a venda do café. Com 5, 6 anos o abacate e lá na frente o eucalipto. Então é uma área que eu vou produzir 3, 4 vezes mais do que um sistema convencional e gastando muito menos. Porque o meu trabalho aqui é somente do manejo, eu não trago insumo de fora. Porque além da gente não ter esse custo com insumo químico, né, que a gente traz de fora, o ambiente vai se equilibrando e vai ficando cada ano melhor. Então esse meu café, eu vou tirar um café esse ano, o ano que vem eu tenho certeza que vou tirar um café melhor ainda. E o abacate que eu vou tirar daqui 3, 4 anos, daqui 10 anos vai estar melhor. Então o solo vai sendo recuperado e vai ficando cada vez melhor. Consequentemente o que eu produzo aqui vai ficando cada vez melhor também. Então o valor agregado que eu consigo colocar nessa área, além dela ser uma área que eu não trago insumo de fora, ela é uma área orgânica e que eu, produção orgânica, então eu consigo certificar isso, eu consigo gerar uma renda maior por ser orgânica, agrego valor, né? E vou produzir um produto de muita qualidade. O café que a gente está produzindo aqui é um café com qualidade para a gente exportar ele se a gente quiser, né? Então não é um café que eu vou vender como um café commodity. Aqui eu vou vender um café já embalado, empacotado, com valor agregado, né? Então é muito diferente o produto que sai dessa área. Então a tua análise é que um alqueire de lavouras dentro do conceito de agricultura regenerativa é mais vantajoso economicamente do que um alqueire de agricultura convencional? É muito mais vantajoso, Mauro, porque além de eu estar produzindo várias espécies, várias culturas aqui dentro, se entra uma geada, se entra algum evento climático aqui e acaba prejudicando uma planta minha, eu tenho outras. Então entra uma geada e queima os meus pés de café aqui, que eu acho que é muito menos provável, porque passou a geada aqui há 2 anos atrás e não queimou por conta do nosso sistema, né? Protegido, né? Por conta do sombreamento mesmo, da quebra de vento das árvores, né? Mas se acontecer isso, uma geada fora do comum e queimar o meu pé de café, que é a minha planta mais suscetível, eu tenho ainda abacateira, eu tenho eucalipto, né? Eu tenho a banana protegida também. Então o meu risco nessa área aqui é muito menor. Ou seja, vale aquela frase, não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Exatamente, aqui a gente está diversificando a renda, né? Então a gente consegue aproveitar melhor a área, produzir melhor cada planta, diminuir os riscos. Ok, Eduardo, parabéns e sucesso aí na tua empreitada, que a gente sabe que não é fácil. O Eduardo é o único produtor de agricultura regenerativa aqui na região norte do Paraná. Então, eu acredito que esse pioneirismo tem um custo bastante alto.
Sim, a gente que vai aqui descobrindo, né, todos os problemas, né, a gente vai abrindo mato na picada para as pessoas poderem depois vir aproveitando. Por isso que a gente oferece os cursos, por isso que a gente tem vários tipos de modelo de sistemas aqui dentro, para a gente está abrindo mesmo o caminho, desenvolvendo a tecnologia e as pessoas com isso vêm visitando a área, vêm aprendendo com a gente nos cursos. É exatamente isso. Tá bom, mais uma vez obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Então, olha, esse pioneirismo do Eduardo, a gente percebe aqui uma área equilibrada, solos bem adubados, com matéria orgânica, é um ambiente bastante agradável, né? Então, aquele produtor que queira implantar uma parte da sua área aí com a agricultura regenerativa, o Eduardo Carriça, aqui de Sabáudia, é uma referência. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. E aqui comigo o João Pedro. Pode mostrar o João Pedro aqui? Meu caro Luiz. João Pedro, vale ou não vale fazer esse sistema de produção? Olha, não é questão de valer ou não. Ou ele vai fazer isso ou vai ter problema sério no futuro. Se você olhar a história do Paraná, na década de 70, que houve um grande boom de crescimento da agricultura no Paraná, o preparo de solo convencional, grade, compactava o solo, fazia terraço, vinha uma chuva de 30, 40 milímetros, arrebentava terraço. Os rios não tinham cor de água, não, tinham cor de vermelha, de sangue, da terra que estava sendo escoada, estava sendo erodida. Aí os paranaenses começaram, alguns produtores pioneiros no Paraná, começaram a desenvolver um modelo de plantio direto. Foi o início do processo. Que hoje no Brasil... 50 anos, é isso? Mais, uns 50 anos, 70, na década de 70, é isso aí. Então, o que aconteceu? Eles começaram começaram a entender que esse modelo de agricultura convencional, com máquinas e tal, ele não tinha futuro. Isso aconteceu aqui no Cerrado brasileiro, aqui no Cerrado Centro-Oeste, no sul do Mato Grosso do Sul, começou assim. O pessoal veio, aquelas áreas de pastagem, transformou em lavoura, e com o correr do tempo havia um declínio na produtividade. Qualquer veranico derrubava a produção deles, a soja entrava em ponto de murcha. Então, o que eles tiveram que fazer? Começaram a mudar. O Brasil inteiro começou a mudar, mas principalmente o Paraná foi a liderança maior veio do Paraná. João, enquanto você comenta, eu vou pedir para a nossa equipe colocar na tela, até como ilustração, trechos dessa reportagem do Mauro Andrade, para a gente ver um pouco mais. Fica um ambiente bacana, gostoso, né, Não, João Pedro? fica um ambiente saudável. Né? Quando a gente vê aquela braquiária, uma vez eu lembro que eu levei a doutora Cacilda, a mãe das braquiárias, para ver uma lavoura em Baracaju, aqui no Mato Grosso do Sul. O produtor plantava milho, junto com esse milho ele plantava quatro espécies vegetais. Braquiária rosizense, braquiária brisanta, plantava crotalária e guandu. Então ela ficou impressionada quando viu o vigor da braquiária e a produtividade do milho. Caía, lógico. Ele tinha mais. Em compensação, o solo dele, que tinha 1% de matéria orgânica, depois de 10, 12 anos, tinha 5% de matéria orgânica. Essa braquiária é impressionante. Uma braquiária dessa, numa área, numa hectare, ela chega a produzir 13, 14 toneladas de matéria seca na parte aérea. E produz umas 5, 6 na raiz. Então você muda o solo, você cria uma microbiota no solo impressionante, bactérias, fungos, que vão transformar. Ele falou que não põe nutrientes. Essa microbiota pega nutrientes que estão no solo, muitas vezes indisponíveis para a planta, ela transforma em produtos orgânicos, no próprio tecido dela mesmo. Como essas bactérias e fungos, elas têm um ciclo de vida curto, elas morrendo, elas liberam para a planta, para o café, no caso dele café, abacate, ou a própria braquiária. Então, você cria uma condição excepcional de uma agricultura sustentável. Hoje, o Brasil é líder no mundo. Esse modelo que nós temos hoje no Brasil, eu estava vendo essa semana, mais de 35 delegações estrangeiras vieram conhecer aqui no Brasil, mas pessoas de alto nível, de universidades, etc., conhecer como é que o Brasil faz, porque nós temos a melhor agricultura tropical do mundo, usando isso, a tecnologia.
Eu tenho um colega meu lá do Mato Grosso, por exemplo, que adota isso na íntegra, faz plantio, faz consorciação, etc. Nesse ano, muito ruim em termos de chuva, muito ruim em certo calor, ele vai conseguir produzir, não o que ele produzia antes, quase 70 sacos de soja por hectare, mas acima de 55, 60, ou seja, ele vai ter condições de produzir um volume que remunera ele. Por quê? Ele adota esses princípios. Ele olha o solo não como suporte, não apenas como suporte para a planta e vou botar o resto de químico. Não, ele olha o solo como alimento vivo. Ele tem que ter bactérias, fungos, micro-organismos que vão estimular a formação de raízes, que vão fixar nitrogênio por via biológica. É uma série de ações que esses micro-organismos fazem que vão ter plantas mais resistentes. Você tem uma qualidade nutricional desses produtos produzidos nessas condições. Ele falou o café. O café é igual vinho. O vinho tem o terroir, né? O sabor que o vinho tem em função do solo. O que vai acontecer com o café é a mesma coisa. Esse modelo que ele prestigia o solo, quando você cria essas condições ideais para que desenvolva esse micro-organismo, que você aumenta a matéria orgânica, você dá condições para a planta ter maior resistência a pragas e doenças, melhor qualidade, maior quantidade de nutrientes nos grãos. Esse produtor lá de Maracaju, ele fala, o caminhão dele, quando chega no armazém, com o mesmo volume de grão, seja soja ou de milho, ele pesa 10, 12% mais. Por quê? Por causa do problema da qualidade que tem o grão. Então, esse é o modelo que veio para ficar. E o Brasil pode ter orgulho dos produtores brasileiros, porque eles, adotando isso, nós estamos criando uma referência não só para nós brasileiros, mas para o mundo inteiro. Agora, João Pedro, ele falou uma coisa interessante. Compensa, eu vou perder em área plantada, falando do café e de outras culturas. Mas, em compensação, eu vou gastar muito menos. Quer dizer, existe aí esse equilíbrio? Mas olha, eu não sei, viabilidade? Eu acho que ele vai ganhar mais, porque ele vai colher um café de melhor qualidade, vai ter um grão que vai ter um padrão, uma bebida melhor, ele vai ter um ágio em cima desse grão dele, ele vai ter fruta, o abacate, no caso dele, abacate, banana, e 7, 8 anos depois vai ter um bom volume de madeira com eucalipto. O somatório, eu tenho certeza que é maior que a cultura individual. Mas o mais importante é o que ele falou. Você num veranico ou um período de excesso de chuva, o dano que ele tem é muito menor do que o cara numa cultura solteira. Com certeza absoluta. É muito difícil numa área dessas você ter erosão. Por quê? Porque o solo, nós mostramos um dia desse uma matéria, um vídeo aqui, né, que o pesquisador da Embrapa lá de Passo Fundo mostrando a capacidade de absorção de água daquele solo, a manutenção de um volume de água no solo que sustenta as plantas e mesmo um período de 10, 15 dias sem chuva. Então, tudo esse somatório é o que vai levar a uma melhor rentabilidade. E em algum momento esse grão, essa fruta vai ser remunerada pela qualidade dos nutrientes que ela tem, pela sanidade que ele tem, pela não contaminação com outros produtos químicos, ele vai ser remunerado. Hoje ainda não, mas no futuro tenho certeza absoluta que esses produtos que estão fruto de uma agricultura sustentável, fruto de uma agricultura que olha a natureza como aliada, não como adversária, ela com certeza vai ser remunerada. Outra coisa importante que eu notei que ele falou, ô João Pedro, é que você não precisa fazer na fazenda inteira, na propriedade inteira. Você pode separar uma área da sua grande área total para investir nisso. Agora, é necessário ter paciência também. Isso não é de um ano para o outro, né? Mas quem começa a usar esse modelo, ele vai expandindo ano após ano. Né? Ele vê o resultado. Ele vai ver o resultado tanto econômico como em termos ambientais, a qualidade da fazenda dele melhora. Isso vale para qualquer modelo. Depois, mas você hoje aqui no Brasil, aqui no Centro-Oeste fala-se muito na carne de carbono neutro. Essa carne vai ter um preço melhor. O animal que foi criado nesses modelos, que o cara associa plantio de floresta, associa com
com um manejo melhor do pasto, que é um modelo de agricultura regenerativa, ele vai gerar um animal com uma carne de melhor qualidade, com mais precocidade, com uma série de fatores positivos. Então, para todas as culturas, ele é possível fazer. Em São Paulo tem uma fazenda muito grande de um grupo, Balbo, que ele tem 10, 12 mil hectares de cana no modelo desse também, procurando prestigiar, procurando usar produtos naturais, fosfato natural, silicato de potássio, uma série de outros produtos que você joga no solo, ele não vai criar problema para a microbiota, não vai, porque o cloro que tem em alguns produtos químicos não existe nesse produto, e você vai conseguir uma melhor qualidade no solo, ter mais matéria orgânica. E em algum momento que ele fizer uma avaliação de sequestro de carbono, você tem certeza absoluta que ele também poderia ser remunerado pela questão do carbono, porque ele está sequestrando carbono. Tudo que nós estamos vendo aí é carbono sequestrado. Tirou do ar, está colocando no solo, na parte aérea das plantas. Isso aí é o futuro. A questão da paciência, você tem que fazer aos poucos, não é de um ano para o outro. É impossível você conseguir fazer de um ano para o outro tudo, né? E ele tem que ir aprendendo também, ele foi bem claro. Ele gerou ali na fazenda dele um verdadeiro laboratório. E hoje, ainda bem, ele está disposto a repassar essa informação, repassar essa experiência dele para outros produtores. Isso é importante, porque você não vai no escuro, você já tem um caminho já trilhado. Uma referência, né? Já trilhado. Agora, João Pedro, no Brasil são poucas as propriedades que adotam essa agricultura regenerativa. É porque o assunto é novo ou porque requer essa paciência? Depende, Zana. Esse modelo, você tem hoje no Brasil integração lavoura-pecuária, ou lavoura, pecuária e floresta, ou mesmo... hoje no Brasil tem 14 milhões de hectares. Não tem nenhum país do mundo que tem isso. E, lógico, não é uma agricultura regenerativa no nível que ele está fazendo. 3, 4 plantas, não. Mas já mudou. Não é aquele cara que vai preparar, que vai gradear o solo, que vai... Não, ele vai manter o solo sempre coberto, vai fazer... Tem um pessoal ali em Maracaju, volto a lembrar de Maracaju, que eles fazem... Agora, depois que ele colher a soja, ele vai plantar milho. Só que ele não vai plantar só milho, vai plantar milho e mais umas 5, 6, 7 espécies vegetais junto, na entrelinha. Então, é um modelo de agricultura regenerativa. Por quê? Porque ele está melhorando o seu solo ano após ano. Ele está criando condições para ter uma microbiota no solo extremamente ativa. E isso tudo resulta em maior produtividade. O uso de insumos químicos tende a diminuir. Não, você tem hoje alternativa, né? Antes o solo é só suporte, eu vou jogar NPK para atender. Não. Hoje você procura fixação biológica de nitrogênio. A soja no Brasil, com 42 milhões de hectares, não se usa quase nitrogênio, tudo via biológica. Hoje nós estamos começando também em pastagem, também em cana, em outras culturas, usando micro-organismos. Então o Brasil está criando um protocolo, um modelo de produção que poucos países do mundo conseguem fazer.